Olá pessoal, estamos aqui de volta. Esse aqui é um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo. Infelizmente não deu tempo de fazer. E isso aqui eu fiz a apresentação em 31/12/2021. Queria ter feito antes, só que, sei lá, por medo de crítica, por vergonha, acabei não fazendo. Mas eu vou explicar a motivação que eu fiz esse vídeo aqui. Então a gente vai falar do sistema de compressor do P47D e vou usar o DCS Word para mostrar, né, como funciona aqui o motor do compressor do P47. Então, nós fomos lá para Curitiba, lá em dezembro de 2021, e a gente foi lá no Museu do Expedicionário. O Museu do Expedicionário é bem legal, lá em Curitiba. É um museu da guerra, né, dos soldados que foram em expedição para a Itália, né, dos soldados da Segunda Guerra Mundial. E desde criança eu sempre gostei muito desse P47, que está lá, né, montado em uns suportes lá no Museu do Expedicionário. O Museu do Expedicionário é muito legal, tem muito acervo, entendeu? Se você ir na sua cidade ou na capital do seu estado, tem algum museu de que comemora a Segunda Guerra, eu recomendo que vá ver, apoie, compre na lojinha, pague a entrada, entendeu? Tem que apoiar esse tipo de museu, né, para a memória não se perder. É muito legal o museu. Se você gosta da Segunda Guerra, você vai perder lá umas 2, 3 horas lá, fácil lá dentro. Essa visita a gente fez em dezembro de 2021, né? Então tá aqui eu, tá aqui meu pai, minha esposa e minha mãe, né? Infelizmente meu pai morreu recentemente, faleceu recentemente. E esse aqui foi o último passeio que a gente fez. E até minha esposa fala, né? Que é engraçado, porque meu pai nunca saía para passear com a gente, né? E nesse dia ele resolveu ir. E foi interessante. Tá certo que tinha comida envolvida, né? A gente foi lá no restaurante Madaloso e tal, mas meu pai quis vir no programa, né? Tá aqui eu e meu pai fuçando aqui um painel do P47. Meu pai sempre foi uma pessoa muito curiosa. A paixão do meu pai era carro, né? Mas meu pai sempre foi muito curioso de saber como as coisas funcionavam, né? Sempre quis saber como é que as coisas funcionavam. E ele instigou essa curiosidade na gente, né? E o motivo que me fez pensar nesse vídeo, fazer essa apresentação à época, foi porque meu pai viu o motor do P47, ficou curioso, né, para saber como funcionava. E conversando comigo, com meu cunhado, a gente falou que o que tem lá em Curitiba é apenas metade, né, do motor, né? Na verdade, o motor e o sistema de ar, de compressor de ar aqui do P47, ele é muito mais complexo. A gente vai ver aqui como ele é mais complexo, tem muito mais coisas aqui, né? Aqui é o National Museum of World War II Aircraft, né? Lá no Colorado Springs, no Colorado. Nunca fui lá, espero um dia ir lá. E tem essas fotos lá eles têm o conjunto completo do sistema motor compressor do P47. Aqui no Brasil a gente só tem esse pedacinho, lá eles têm completo. Então por que um compressor, né? Por que coloca compressor de ar num avião? Então, à medida que a altitude aumenta, o ar fica mais rarefeito. Ar rarefeito, menos ar para o motor trabalhar, implica em perda de potência. Acima de 10.000 pés, 3.000 metros, fica impraticável voar com o motor aspirado. Então o motor não funciona direito. Para manter a velocidade e potência, é necessário compensar o ar rarefeito com compressor, né? E motor com ar comprimido, ou seja, motor turbinado, ele garante alta performance até 30.000 pés, ou seja, até 10.000 metros, né? Então o que acontece? A gente tem aqui uma tabelinha de altitude e pressão, pressão em metros e pressão, altitude em metros e em pés e a pressão. Então, ao nível do mar, a gente tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Não se prenda muito às unidades, vamos se prender aos números, 760. Né? E a 18.000 pés, a gente já tem que essa pressão é a metade. Então, por isso que você vai ver esses aviões pequenininhos, esses tecotecos, tipo esse Cessninha aqui, sempre voando baixo. Porque voando baixo ainda tem pressão de ar para o motor trabalhar, entendeu? Ainda tem pressão para o motor conseguir trabalhar. Se eu for subindo muito, 10.000 pés, 15.000 pés, a pressão vai diminuindo. E esse motor aqui começa a falhar, entendeu? Ele começa a não funcionar. No caso do P47, ele foi feito para ser um interceptador de alta altitude. Ele foi feito para ser um avião de caça, um avião que precisa não apenas trabalhar em alta altitude, mas ter alto desempenho em alta altitude, entendeu? Então ele tem que ter um sistema de compressor, tem que ter um sistema de turbo que comprima esse ar, né? Que pegue essa pressãozinha pequenininha de ar aqui, comprima e traga num nível, né, que ele possa trabalhar. Então o que o compressor faz? Ele pega essa pressãozinha, pressiona e joga no motor esse nível de pressão que permite que ele trabalhe. Isso que ele faz, né?
Então tá, como é que funciona um compressor? Quem trabalha com turbo de carro já viu isso aqui, né? Isso aqui são duas espirais. O que tem aqui dentro? Aqui tem um caracol que pega o gás do escapamento, pega o gás da exaustão, faz essa turbina girar, joga esse ar fora. Essa turbina está ligada a um eixo, a um compressor de ar aqui do outro lado. Esse compressor de ar ele pega o ar, comprime e joga no motor. Então o ar vai para o motor, faz o ciclo do motor. Quando o motor é jogado fora, né, quando vai para o escapamento, passa pela turbina, vai embora e faz todo o ciclo de volta. Né? Então ele pega o próprio gás do motor, né, para comprimir o ar para colocar na entrada. É assim que funciona. Aqui a gente tem um esquemático do sistema do P47. Então, o que acontece? A entrada de ar do motor do P47 não vai direto para o motor. Primeiro passa pelo compressor, mesmo quando o compressor não está funcionando. Quando o ar é comprimido, esse ar ele esquenta. Então, ele vem ar quente, ele passa aqui por um radiador. Né? Na verdade, não é um trocador de calor. É um negócio bem mais complicado, mas o que acontece? Ele pega esse ar quente e esfria, porque ar quente entrando no motor não é bom. Vai para o carburador, aqui a gente tem até a borboleta do carburador aqui. Quem controla a borboleta do carburador no motor de avião é o acelerador, que é aqui na mão. Então a alavanca do acelerador controla a abertura de ar e aqui no carburador aqui. Joga combustível, essa mistura ar-combustível é comprimida de novo por um supercharger. Então esse aqui é o turbocharger, porque tem uma turbina. Esse aqui é o supercharger, porque está ligado direto ao eixo do motor aqui. Esse ar é comprimido de novo e é jogado no motor. Então o motor faz lá seu ciclo, né? Explode a mistura e sai o gás quente do escapamento e toca a turbina, né? Igualzinho a gente vê aqui, só que o sistema é montado aqui na vertical, né? E toca a turbina, né? Então a turbina é tocada aqui pelo gás do escapamento e a gente tem essa turbina ligada a um eixo de um compressor aqui. É o eixo, né? Por um eixo ao compressor. O compressor comprime o ar e o ciclo começa todo novamente, né? O que meu pai ia achar interessante é o seguinte, que aqui nos anos 30, nos anos 40, lá do século passado, já tinha uma eletrônica para controlar a velocidade dessa turbina desse compressor. O que acontece? O piloto vai lá e ele seta uma velocidade, ele seta uma pressão de ar aqui nesse motor, né? Então, se eu estou voando a baixa altitude, beleza, eu tenho a pressão do ar normalmente vindo, então o motor mantém essa pressão de ar. À medida que eu subo, o ar vai ficando mais rarefeito, a pressão cai. Então, esse compressor tem que trabalhar mais rápido, ele tem que trabalhar mais para comprimir mais ar, para jogar mais ar comprimido, de forma a manter a pressão do ar lá no motor constante. Né? Se eu subo mais ainda, esse compressor tem que trabalhar mais rápido, mais ainda, comprimir mais ar, né, para manter a pressão lá constante. Né? E se eu desço, a pressão do ar atmosférico aumenta. E eu tenho que tomar cuidado para não colocar sobrepressão no motor, senão vai estragar o conjunto do carburador e tal. Daí esse compressor ele tem que trabalhar ao contrário, ele tem que comprimir menos ar, ele tem que trabalhar menos, ele tem que girar mais devagar para poder sempre manter a pressão constante lá. E como é que é feito esse controle de velocidade desse sistema aqui? É feito pela turbina, controlando a exaustão de gases aqui, né? Então você tem todo um sistema de eletromecânico aqui, né? Governador, você tem um motorzinho elétrico aqui que controla esse sistema de gases aqui da turbina, você tem um sistema de pressão aqui, de um sensorzinho de pressão. É um sistema eletromecânico, numa eletrônica bastante rústica aqui, bastante, hoje para os nossos padrões, bastante, né? Rudimentar, mas que na época funcionava muito bem, né? Isso aqui, né? Então, tipo, controlando a exaustão de gases aqui, você consegue mudar a velocidade aqui da turbina e logo do compressor e manter a pressão do ar constante lá na entrada do motor, né? Então, eu tenho que manter essa pressão constante. Eu giro mais rápido, eu giro mais devagar esse conjunto turbina-compressor. É assim que funciona. Então, você imagina, isso aqui para os anos 30... Isso aqui, para os anos 40, já era muito avançado, entendeu? A tecnologia aeronáutica sempre está na vanguarda, ela sempre está avançada, né, com relação a todo o resto, né? Então você pensa assim que um cara dos anos 30, um cara dos anos 40, é a mesma coisa que a gente tentar entender hoje um motor de um F-22, entendeu? É a mesma coisa que a gente olhar isso aqui é top secret, isso aqui é super moderno, né? Então essa tecnologia aqui para os caras era a mesma coisa que a gente olhar isso aqui hoje, né?
Como é que está montado lá no P47? Então você tem o motor, você tem todo o conjunto aqui de canos que vão e que vêm, e a turbina está montada lá. Então a turbina, o conjunto compressor-turbina, não está montado perto do motor, está montado lá atrás. Então quando você vê o corpo do P47, na verdade dentro é tudo ocupado por isso aqui, né? Não tem só o motor. O piloto fica aqui no meio, né? Então tem toda essa usina de força aqui dentro do avião, né? Aqui a gente tem um esquemático mostrando que a entrada de ar é aqui embaixo. Então tem essa canaleta aqui que leva ar lá para trás. Metade do ar vai para o radiador, metade do ar vai para o compressor. É comprimido, esse ar quente do compressor passa pelo radiador, esfria e vem aqui para a parte roxa, né? A parte roxa é o ar frio comprimido entrando no carburador. Aqui em vermelho estão os gases da exaustão, os gases do escapamento, que vão lá para trás e tocam a turbina lá atrás e depois são mandados embora, né? E aqui que fica o controle, né, do sistema aqui, do controle de velocidade da turbina e do compressor. Aqui tem um esquemático que mostra melhor aqui, ó, a calha, né, de ar, jogando o ar lá para trás, né, pro radiador e tal. Dá um nó na cabeça da gente, que é a primeira vez que eu vi isso aqui também deu um nó, até eu aprender, até eu entender o que estava acontecendo aqui. É bastante complicado, mas acredite em mim, metade vai pro radiador, metade vai pro compressor, depois volta, esfria o ar e vem pro carburador, né. Aqui a gente tem um sistema de óleo que resfria o óleo da turbina aqui, do eixo da turbina do compressor. E é por isso que o P47 tem essa entrada ovalada aqui, nessa carinha ovalada, né? Porque o motor é redondo, mas eu tenho uma entrada de ar aqui embaixo, né? E além do lado aqui eu tenho ainda radiador de óleo do motor, né? Tá? Por isso que ele tem essa carinha ovalada aqui. Aqui a gente tem um esquemático do conjunto turbina-compressor, né? É meio difícil de ver, mas vamos olhar só a parte verde aqui. Que a parte verde é a turbina está ligada no mesmo eixo ao compressor aqui, ao compressor de ar, né? Então vem o ar quente do escapamento, passa pela turbina e vai embora aqui por baixo. E o ar frio entra aqui por cima, é comprimido e sai lá para o motor. Aqui a gente tem em dourado a parte de óleo, né? Então você vê assim que entra óleo, o óleo lubrifica todo o sistema. Esfria nessa parte, sai óleo quente, vai para o radiador de óleo, volta, né? Volta óleo frio e assim faz o sistema. Então é um negócio bem moderno, né? Para os padrões até de hoje, é um negócio bem interessante, bem moderno. E a velocidade com que esse sistema gira aqui, gira aí normalmente a 7.000, 15.000 RPM. É uma velocidade muito grande. Imagina, o motor do seu carro lá gira 2.000, no máximo 3.000 RPM, né? E esse sistema aqui gira aqui a 15.000 RPM. É muito RPM, gente. É rotações por minuto, é muita coisa. Tá? Aqui a gente vê o sistema completo lá nos Estados Unidos, né? As duas fileiras, né, de cilindros. Então são 9 cilindros na frente, 9 cilindros atrás. E tem o turbocompressor lá atrás, né? Aqui a entrada de ar da canaleta, né? É um motor radial. A vantagem do motor radial, você fazia muito motor radial porque ele te dá muita potência no espaço compacto com relação ao comprimento, né? Então você não tem que botar 18 cilindros em linha. Você coloca os dois em anel assim. Ele fica compacto, né, em tamanho assim, de comprimento. Ele dá muita potência e ele não precisa de água para refrigerar, né? Então ele é refrigerado a ar, esse sistema aqui, né? Então você não tem água circulante. Então para um avião de guerra, esse tipo de motor aguenta tiro, porrada e bomba. Isso aqui aguenta qualquer coisa. Você pode dar um tiro direto aqui que não faz nada nesse motor. Já no motor tipo do Mustang, o motor Merlin, é refrigerado a água. Se você der um tiro no radiador, adeus. Adeus para o motor, né? O motor vai esquentar e vai fundir. Então esse motor é muito mais resistente. Potência desse motor aqui são apenas 2.200 HP de potência desse monstro aqui, né? Imagine, seu carro lá dá de 75 a 150 HP, um carro esporte dá 300 HP, né? E esse monstro aqui dá 2.200 HP, né? Então leva esse avião que pesa aí umas 9 toneladas, 5 toneladas, não me lembro quanto pesa, acho que é 5 toneladas. Leva esse avião a, sei lá, 300, 400 km por hora. Aqui a gente tem uma vista lateral, né? Então tá aqui o motor, todo o conjunto de cano que vai para lá, que vai para cá, etc e tal. Aqui a gente tem a entrada de ar aqui no meio, aquela divisão, né? Metade vai para o radiador, metade vai para o compressor. Comprime, sai ar quente, o ar esfriado aqui no radiador, vai lá ar frio lá para o motor, né?
e aqui o gás da exaustão, né? Você pode ver a parte fria da turbina sempre bonitinha e a parte quente da turbina sempre queimada, né? Porque o ar quente do escapamento, ele queima o metal, né? Quem trabalha com turbo sabe, né? Que a parte fria sempre está polida, bonita, e a parte quente sempre está queimada, né? Quem trabalha com turbo sabe também que a pressão é importante, mas mais importante é a massa de ar, né? Então você tem a pressão de turbo que entra lá, a máxima é de 1,1 kg, é pouco, 1,1 bar é pouco, mas olha o tamanho desses canos aqui, né? Olha a quantidade de ar que eu estou jogando nesse motor, né? É uma quantidade absurda de ar comprimido que está entrando lá. E aqui é um detalhe do conjunto turbina, compressor, né? Olha o tamanho desse negócio, né? Quase do tamanho de uma pessoa isso aqui, né? Aqui tem uma foto bem legal que eu gosto de mostrar, que mostra, né, o corpo do avião e todo o sistema de tubos e turbina e compressor dentro do avião, né? Então você olha o avião, você acha que não tem nada dentro, mas você vê que tem muita coisa lá, né? Vamos lá, pessoal, então estamos aqui no DCS World, a gente está aqui num aviãozinho, um P-47 com as pinturas do Brasil aqui, né? Vamos lá para o cockpit do P-47. Estamos aqui a 5.000 pés, então vamos olhar aqui. Nós estamos a 5.000 pés, estamos voando baixo. Então, assim, primeira coisa, o primeiro conceito que as pessoas têm, o preconceito que as pessoas têm, que é o seguinte, que olham um avião, a hélice, olham um avião da Segunda Guerra Mundial e acham que é fácil de pilotar. Na verdade, é bem o contrário, na verdade um caça é fácil de pilotar. O caça moderno hoje, o computador faz tudo, até a manobra que você faz, ele controla para ver se você não está fazendo uma manobra perigosa demais para aquela situação. Motor, ele controla tudo automático, resfria, esquenta o motor, enfim, tudo é feito automaticamente. Aqui para um avião da Segunda Guerra Mundial, o piloto tinha que fazer tudo na mão, então pilotar é a parte complicada. A parte de usar armamento é fácil, avião moderno é o contrário, pilotar é fácil, a parte de usar armamento, radar, etc e tal, é bem complicado. Mas vamos lá, né? Então a gente está aqui no cockpit, você vê esse monte de reloginhos aqui, né? Os instrumentos. Então o que o piloto tem que olhar aqui? Então o piloto ele tem alguns comandos que ele tem que olhar, que são o seguinte, por exemplo, né? Então ele tem que olhar aqui o comando de boost, esse aqui é o comando de compressor, né? Lá do compressor. Esse aqui é o throttle, esse aqui é o acelerador, então ele tem que esse comando que comanda a abertura e o fechamento da válvula da borboleta do carburador. Aqui nós temos o controle de velocidade da hélice. Isso aqui é um controle que também você seta e ele mantém uma velocidade automaticamente, entendeu? É um negócio que é bem complicado, tem um sistema de mola e óleo lá que vai e que vem, mas ele mantém a velocidade da hélice constante. E aqui o controle de quantidade de combustível no motor, né? Então também é um outro controle que nos aviões hoje, Cessninha, você tem que controlar isso aqui na mão. Mas esse aqui, apesar de ser um avião de Segunda Guerra Mundial, é bastante moderno porque você seta numa posição e ele controla automaticamente a quantidade de combustível que entra no motor, tá? Porque sempre tem que ter uma proporção, essa proporção sempre tem que estar a mesma, tá? Enfim, aqui que a gente tem que olhar de importante aqui. Então eu tenho aqui a pressão que entra de ar no motor, né? Estou colocando 35 o quê? 35 polegadas de mercúrio. Mas não vamos entrar nessa questão aqui de unidades, porque senão o vídeo vai ficar muito técnico, né? Então você sempre controla aqui, quero tipo uma pressão de 35 na entrada do motor. RPM do motor tá ok. Eu tenho que ficar sempre olhando temperatura do óleo, pressão do óleo, pressão do combustível e temperatura do motor, temperatura na cabeça do cilindro lá, né? E aqui é a velocidade do turbo, da turbina lá. Então você vê que a turbina não está funcionando. E aqui, como eu estou baixo, o que acontece aqui? Eu consigo mover lá, eu tenho ar suficiente para mover aqui a potência do motor, né? Então você pode ver aqui que eu vou de 20 a 40 sem nenhum problema. Eu não estou precisando usar o boost, não estou precisando usar o compressor, né? O compressor lá está desligado. Como é que eu controlo a temperatura do óleo e do motor aqui nesse avião? Então eu tenho aqui os controles, são manuais. Então eu posso abrir aqui o radiador e posso abrir principalmente o radiador de óleo, né? Então se eu olhar lá, daqui a pouco a temperatura do óleo vai cair aqui, né? Então assim que funciona. Então estou a 5.000 pés, não preciso de compressão nenhuma. Vamos lá para 15.000 pés.
Então vamos lá, né, pessoal? Estou aqui a 15 mil pés em outro avião com outra pintura do Brasil aqui. E a gente está aqui, né? Não estou usando o boost está desligado aqui, né? O compressor está desligado. Então o que acontece? Eu estou com o acelerador no máximo aqui. Então o acelerador está lá. Estou com o acelerador no máximo. Quando eu coloco o acelerador no máximo, o máximo de pressão que eu consigo colocar no motor é 35. Então lá a 5 mil pés, é 35, é 28. Lá a 5 mil pés eu colocava pressão no motor de 35 só no acelerador. Aqui eu não consigo, porque eu não tenho ar suficiente entrando. Eu não tenho pressão de ar atmosférico entrando que me dê aqui pressão suficiente no motor. Então o que eu faço? O que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que ligar o boost aqui, eu tenho que ligar o compressor de ar. Então mexendo nesta alavanca aqui, eu ligo o compressor de ar, né? E aí eu consigo ajustar aqui a pressão, né? Então eu vou ajustar uma pressão de 35. Então ajusto uma pressão de 35. Olha o que aconteceu com a velocidade do turbo. A velocidade do turbo, que estava quase zero, foi lá para 6.500 RPM. Então, por exemplo, se eu ajustar aqui pressão mínima, né, do boost, desligar o boost, ó a velocidade do turbo aqui, quase que desliga lá, fica lá em 500 RPM, nem isso aí, quase não está fazendo efeito nenhum. Se eu quero mais pressão, ó a velocidade do turbo subindo lá, mais pressão, mais velocidade do turbo sobe. Se eu quero mais pressão ainda, vamos dizer que eu quero 45 aqui, ó, de pressão, mais velocidade o turbo vai ter, ó. Então esse controle da velocidade do turbo é feito automaticamente. Eu, piloto, só tenho que ficar preocupado com a pressão que eu quero colocar aqui. Então vamos dizer 15 mil pés, 35 de pressão lá no carburador. O turbo vai se regular aqui para quase 6.000 RPM. 6.000 RPM já é coisa pra caramba. Vamos lá agora para 25 mil pés. Então, pessoal, estamos aqui a 25 mil pés, né? Vamos lá para a cabine. Então, o que acontece aqui? Para eu manter 35 de pressão lá no carburador a 25 mil pés, o que acontece a 25 mil pés? Eu estou com ar mais rarefeito ainda, né? Então, para eu manter uma pressão constante de 35, o compressor tem que girar mais rápido. Então, qual que é a velocidade do compressor lá? Se a gente olhar aqui a velocidade do compressor, ele está em 13.500 RPM. Então lembra o seguinte, a 5 mil pés eu não precisava de compressor. A 15 mil pés a turbina girava, né, a 6.000 e poucos RPM. A 25 mil pés, para manter a mesma pressão, eu tenho que girar a turbina aqui, ó, a quase 13.500 RPM. Ou seja, ela tem que girar mais rápido. E quem faz esse controle? Esse controle é feito automaticamente, né? Isso que é interessante. Esse controle aqui é feito de forma automática, por aquele sisteminha eletrônico lá que eu mostrei para vocês, né? Meu pai ia gostar de ver isso aqui, com certeza ele ia gostar de ver isso aqui. Ver que como os caras já estavam avançados desde aquela época. Isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Tomara que tenham gostado do vídeo. Eu acho que meu pai também teria gostado também. E é isso aí. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.